nome da obra: Meditações. Autor: Marco Aurélio. Prefácio. O imperador romano Marco Aurélio Antonino nasceu em 26 de abril de 121 d.C. e foi educado pelos melhores mestres em retórica e filosofia. Pertencia a uma família rica e politicamente influente. Foi um aluno sério e dedicado, despertando a atenção e admiração do então imperador Adriano, que costumava chamá-lo de Veríssimo, por seu grande amor à verdade. Foi admitido no Colégio dos Sálios, o que significava uma grande honra, ainda aos 8 anos de idade. Segundo nos conta o historiador Pierre Grimald, em uma ocasião, quando se fazia, neste colégio, uma homenagem ao deus Marte atirando-lhe coroas de flores, a coroa lançada pelo Marco Aurélio, ainda menino, encaixou tão bem no fronte da estátua do deus como se ali tivesse sido cuidadosamente colocada, o que foi considerado um sinal auspicioso sobre seu futuro. Após a morte de seu sucessor escolhido, Lúcio Cômodo, o imperador Adriano adotou Antônio Pio como seu novo sucessor e pediu que este adotasse Marco Aurélio e o filho de seu sucessor, Lúcio Vero. Marco Aurélio foi cônsul em 3 ocasiões e casou-se em 145 com a filha do imperador Antonino Pio, Faustina. Tornou-se o braço direito do imperador na gestão dos assuntos do império. Em 161, com a morte de Antonino Pio, Marco Aurélio assume o trono com Lúcio Vero, tendo este último falecido em 169. Guerras contra partas e germanos, enchente do rio Tibre, peste trazida pelas legiões da Síria para Roma, com grande mortandade, e traição de um de seus melhores generais, Avídio Cássio, com suspeitas de cumplicidade por parte de sua esposa Faustina, marcaram o tumultuado período de seu reinado. Mas Marco Aurélio, quarto imperador dos Antoninos, apesar de todas as adversidades, ficou marcado na história como excelente líder e legislador, assim como justo e misericordioso para com seus inimigos. Ele virá a morrer em 180, com 58 anos de idade, em sua tenda, durante uma campanha contra os marcomanos. Foi o último dos chamados 5 bons imperadores, imortalizado pela imagem que possuía já em vida de imperador filósofo. Além de suas meditações, exortações morais dirigidas a si mesmo, redigidas nos intervalos entre as batalhas, em sua tenda militar, ele deixa cartas que tratam sobretudo de retórica trocadas com seu professor estimado, o gramático Marco Cornélio Frontão. Não podemos dizer que suas meditações sejam uma espécie de diário convencional, pois nada de cotidiano é registrado ali, e sim os acidentes de sua vida interior, o possível desânimo e cansaço, as eventuais decepções e abatimentos são energicamente combatidos por uma postura de coragem, responsabilidade e compromisso ante a vida, sustentada por valores sólidos. Marco Aurélio demonstra uma frequente rejeição a tudo aquilo que é ilusório, que afasta o ser humano da busca pelo verdadeiro e permanente, além de um estado de constante apreciação e aprendizado diante dos acontecimentos. Essa busca da realidade é acompanhada de uma intuição mística de um mundo totalmente dotado de sentido e cujas dificuldades buscam aperfeiçoar o ser humano. Confiar na vida e em si próprio e comprometer-se fortemente com preceitos morais, que são as bases de seu caráter e dignidade, são, para ele, as metas daquele que honra sua condição humana. Mas deixemos Marco Aurélio falar por si próprio. A reflexão sobre alguns dos mais marcantes momentos da obra que aqui se introduz são uma forma de evocá-lo a estar diante de nós, apresentando a tônica de seu pensamento e sua vida, exemplarmente coerentes um com a outra, como cabe a um filósofo estoico. Não nos esqueçamos de que estamos diante do pensador
que encerra historicamente a chamada Tríade de Ouro do estoicismo greco-latino, constituída por Sêneca, o estadista e escritor, Epicteto, o escravo, e Marco Aurélio, o imperador. Logo em seu primeiro capítulo, Marco Aurélio tece uma longa lista de agradecimentos a todos aqueles, homens e deuses, que lhe permitiram aprender as virtudes essenciais para seu amadurecimento. Mais do que os nomes em si, vale a pena observar a lista de virtudes e oportunidades elencadas por ele e pelas quais se mostra grato, o que constitui uma receita preciosa de aprendizados para consolidar um nobre caráter e valores elevados. Se não, vejamos a que e a quem ele agradece. Aos homens: hábitos moderados, doçura no trato, piedade, ausência de ideias maldosas, simplicidade, resistência, iniciativa, discrição, desprezo a futilidades e a superstições, franqueza, amor à filosofia, bom caráter, capacidade de perdão e reconciliação, liberdade de espírito, firmeza, bom ânimo, paciência, benevolência, solicitude, humildade, domínio da cólera e das paixões, cultura sem pedantismo, discernimento, atenção aos amigos e amor aos mestres, amor à verdade e à justiça, generosidade, cordialidade, amor ao trabalho, brandura, modéstia, parcimônia em gastos, não gostar de bajulações nem buscar reconhecimento, sobriedade, energia, reflexão. Aos deuses: boa família, bons amigos e mestres que lhe ensinaram o que se fez necessário na vida, lições transmitidas através da vida, condições de ajudar os necessitados, proteção contra os sofistas na juventude. Penso que seria apropriado tomarmos esta tabela de Marco Aurélio e imaginarmos, se não houve em nossas vidas, pessoas, circunstâncias e oportunidades de aprender exatamente estes mesmos valores que não foram bem apreciadas e aproveitadas por nós. Importante ressaltar que, para Marco Aurélio, as pessoas nos ensinam quer por suas virtudes, quer pela ausência delas, pois esta ausência nos faz perceber de maneira mais clara e visível o grande vácuo que elas produzem e as consequências práticas que daí decorrem. Realmente, não penso que a vida de Marco Aurélio tenha lhe trazido experiências tão extraordinárias e fora do comum para a maior parte dos homens. Penso que extraordinária era a sua capacidade de aprendizado diante de tudo o que lhe acontecia, com sua humildade de saber-se ignorante e seu ânimo de aprendiz constante, levando a todos os caminhos que ele percorria. Alguns trechos de sua obra. Livro 2, verso 5. Realize cada ato como se fosse o último de sua vida, evitando todo sofrimento irrefletido, toda transgressão apaixonada das leis e da razão, toda dissimulação, toda vaidade, toda revolta contra o destino. A ideia de que, ao imaginarmos ser este o último dia de nossas vidas, daremos a ele o nosso melhor, como se arrematássemos a nossa obra com o maior esmero que nos é possível, é seguida, em outra altura da obra, pela sugestão de tomarmos este mesmo dia como o primeiro de nossas vidas, enfrentando-o com o frescor e a pureza de olhos de primeira vez, que tudo observam e diante de tudo se deslumbram. Ambas as propostas imaginativas visam a gerar o contraste necessário para que nossa consciência se aperceba corretamente das coisas à nossa volta e que nossa ação honre com o devido valor a cada dia que se apresenta. Livro 2, verso 16. A alma humana se rebaixa quando se rebela contra os acontecimentos da natureza, quando concebe aversão por alguém e se inflama de desejos maldosos, quando se deixa vencer pelo prazer ou pela dor, quando dissimula, age ou fala sem franqueza contra a verdade, quando não dirige para um alvo determinado sua atividade e suas tendências, fazendo seja o que for ao acaso, pois até as menores ações devem ser ordenadas,
segundo a sua finalidade. O universo não é caos, é cosmos, e é necessário perceber que cada episódio do andamento do tempo obedece à lei da necessidade que nos leva, todos, ao crescimento. Acreditar no caos gera sensação de injustiça e consequente cólera e revolta. Em outro momento da obra, ele mesmo enuncia: nada acontece ao homem que não seja do próprio homem. Confiar na vida e em seus propósitos conduz-nos desde um estado de revolta a uma postura de aprendizado, que nos permite decodificar inteligentemente as propostas pedagógicas expressas em cada acontecimento. Livro 3, verso 5. Que o Deus que está em você proteja um ser viril, venerável, um cidadão, um romano, um chefe, um homem que disciplinou a si próprio, que está pronto como um soldado atento ao toque da marcha, a sair da vida, e cuja palavra dispensa juramentos e fiadores. Dessa maneira é que se adquire a serenidade, fica-se independente da ajuda alheia. Nunca espere tranquilidade nos outros. É bem melhor ser reto do que retificado. O Deus que reside em cada homem pode e deve impedir que sua casa e sua vestimenta sejam indignas dele, e assim o fará, uma vez que sua voz seja ouvida e sua existência percebida. Dignidade, disciplina, honra e serenidade são atributos daquele cuja essência transborda em pensamentos, palavras e atos, uma vez que lhe foi franqueado o direito de expressão. O que percebemos como um verdadeiro ser humano seria simplesmente um ser completo, com um comando que emana desde o ser em direção ao existir e que deixa um rastro no mundo que demarca a direção contrária, ou seja, o retorno do existir rumo ao ser como marca registrada de todas as suas obras. Livro 4, verso 49. Acaso qualquer acidente o impedirá de ser justo, magnânimo, sábio, circunspecto, verídico, modesto, livre, de possuir aquelas virtudes cujo conjunto constitui o caráter essencial da natureza humana? Finalizando, diante de qualquer fato que lhe cause desgosto, lembre-se de recorrer a esta reflexão. Isto não é uma infelicidade, mas suportá-lo corajosamente é uma felicidade. Que circunstância poderá roubar de nós aquilo que constitui nossa identidade mais legítima? Nada que é realmente teu pode ser roubado de ti. Como estamos em um mundo dual, também serão duais as dificuldades que enfrentamos. Há que fugir ao ilusionismo que elas provocam, olhá-las de frente e dizer: não me engane, você não é absoluta, é dual, como todas as coisas. Mostra-me tua face luminosa. Enfim, este é apenas um cartão de visitas do homem que, no segundo século da era cristã, solitário, diante de grandes dificuldades, soube discernir o que era real por trás de todo aquele cenário. O tempo passou, e já não há legiões romanas, nem partos e germanos a combater. Já não há Roma, e o Império, com seus sonhos e valores, foi reduzido a capítulos de livros de história, nem sempre tão interessantes, diga-se de passagem. Mas o homem e seu diário, esse ainda está aqui, e inspira-nos a novos capítulos, mais gloriosos talvez, da nossa própria história. E é esse homem que oferece suas reflexões ao longo das próximas páginas, como um Virgílio que conduz Dante ao longo dos meandros da Divina Comédia. Quem sabe onde podemos chegar se o seguirmos de perto sem perder de vista sua tocha? Que saibamos reconhecer e valorizar aventuras como esta, dignas de serem vividas. Lúcia Helena Galvão Maia. Palestrante, professora de filosofia, escritora, roteirista e poetisa. Introdução. Meditações reúne uma série de diários do imperador romano Marco Aurélio,
o último dos 5 imperadores que governaram o Império Romano num período conhecido como Pax Romana, Paz Romana, que durou até a sua morte no ano 180. São reflexões sobre a autodisciplina, a humildade, a racionalidade e a natureza das emoções. Agrupados em 12 livros, os textos foram escritos provavelmente entre os anos 170 e 180. As ideias otimistas e os conselhos para viver bem ganham destaque especial porque contrastam com o momento em que o Império Romano estava tomado por uma peste, um período de pessimismo e de isolação. Ele ensina a lidar com a adversidade e interagir com outras pessoas, com valorização do bem comum e resiliência diante da certeza da finitude humana. Marco Aurélio foi considerado excelente administrador e um dos maiores líderes da história. Dedicou-se ao estudo e à reflexão filosófica, fortemente influenciado pelos princípios do estoicismo que se revelam em sua obra. Segundo historiadores, a primeira menção direta da obra Meditações é do bispo Aretas de Cesareia, que por volta do ano 900 enviou o manuscrito a Demétrio, arcebispo de Heracleia, com uma carta, dizendo: Eu tenho há algum tempo um exemplar antigo do livro mais lucrativo do imperador Marco, tão antigo que está se despedaçando totalmente. Isso eu copiei e posso entregar à posteridade em seu novo vestido. Assimilei o que é o domínio de si mesmo e o não deixar-se arrastar por nada, o bom humor em todas as circunstâncias e, especialmente, nas enfermidades. Livro 1. Herdei do meu avô Verus o bom caráter e a serenidade. Da reputação e memória legadas por meu pai, recebi o caráter discreto e viril. Com minha mãe, aprendi a respeitar os deuses, a ser generoso e a não agir mal, como também não ter pensamento semelhante. Dela, assimilei a frugalidade no regime de vida e o distanciamento do modo de viver próprio dos ricos. Assim como o meu bisavô, não frequentei escolas públicas e dispus de bons mestres em casa, e entendi que, para isso, é necessário gastar com generosidade. Com o meu preceptor, percebi que não devo aderir à facção nem dos verdes nem dos azuis, nem ser partidário dos grandes escudos nem dos pequenos escudos. Vi que devo suportar as fatigas e ter poucas necessidades. Aprendi a valorizar o trabalho com esforço pessoal e a abstenção de excessivas tarefas e a desfavorável acolhida à calúnia. Diogneto me mostrou que devo evitar ocupações inúteis, desconfiar dos que contam que fazem prodígios e feiticeiros que fazem encantamentos e invocação de espíritos, e de outras práticas semelhantes. Não dedicar-me à criação de codornas, nem sentir paixão por essas coisas. Suportar a conversa franca e familiarizar-me com a filosofia. Escutar primeiro Baco, depois Tandárido e Marciano. Escrever diálogos na infância, desejar a cama coberta de pele de animal e todas as demais práticas vinculadas à formação helênica. Com Rústico, aprendi a conceber a ideia da necessidade de direcionar e cuidar do meu caráter, não me desviar para a emulação sofista, nem escrever tratados teóricos, nem recitar discursos de exortação, nem fazer-me passar por pessoa ascética ou filantrópica com vistosos alardes, de me afastar da retórica, da poética e dos belos modos, e não passear de toga pela casa, nem fazer coisas semelhantes. Também escrever as cartas de maneira simples, como aquela que ele mesmo escreveu em Sinuessa para a minha mãe, estar disposto a aceitar com indulgência a chamada e a reconciliação com os que nos ofenderam e incomodaram,
assim que queiram retratar-se. Ler com dedicação, sem contentar-me com leituras superficiais, e a não dar o meu consentimento com prontidão aos charlatões. Ter contato com os comentários de Epicteto, dos quais me entregou uma cópia. De Apolônio, assimilei a liberdade de critério e a decisão firme, sem vacilo nem recursos fortuitos. Não dirigir o olhar a nenhuma outra coisa além da razão, nem sequer por pouco tempo. O ser sempre inalterável nas fortes dores, na perda de um filho, nas enfermidades prolongadas. O ter visto claramente, em um modelo vivo, que a mesma pessoa pode ser muito rigorosa e, ao mesmo tempo, despreocupada. O não mostrar um caráter irracional nas explicações. O ter visto um homem que claramente considerava como a mais ínfima de suas qualidades a experiência e a diligência ao transmitir as explicações teóricas. O ter aprendido como se deve aceitar os aparentes favores dos amigos, sem desejar ser subornado por eles, nem rejeitá-los sem tato. De sexto, a benevolência, o exemplo de uma casa conduzida pela autoridade paterna, o projeto de viver conforme a natureza, a dignidade sem afetação, atender aos amigos com presteza, a tolerância para com os ignorantes e para com os que opinam sem refletir, a harmonia com todos, de tal forma que seu trato seja mais agradável que qualquer adulação. E os demais, naquele preciso momento, sentiam o máximo respeito por ele. A capacidade de descobrir com um método indutivo e ordenado os princípios necessários para a vida. O não ter dado nunca a impressão de cólera nem de nenhuma outra paixão, mas antes ser o menos afetado possível pelas paixões, e, ao mesmo tempo, ser o que mais profundamente ama a humanidade. O elogio, sem estridências, o saber multifacetado, sem alardes. De Alexandre, o gramático, a não censurar nem interromper alguém de modo ultrajante por um barbarismo, uma falha relacionada às regras de linguagem ou à pronúncia desagradável, mas, habilmente, orientar a única expressão a ser proferida, seja a título de uma resposta, seja uma aprovação, seja uma confirmação comum em torno do mesmo assunto, sem levar em conta a forma, seja ainda mediante alguma outra advertência oportuna, feita de maneira conveniente e agradável. De frontão, aprendi a observar como é a inveja, a astúcia e a hipocrisia própria do tirano, e que, em geral, os que entre nós são chamados de patrícios são, de certa forma, incapazes de afeto. De Alexandre, o platônico. O não dizer a alguém muitas vezes e sem necessidade, ou escrever por carta, estou ocupado. E não recusar, assim, sistematicamente, as obrigações que impõem as relações sociais, com a justificativa de ter muitas ocupações. De Catulo, a não desprezar um amigo por ser acusado por ele, ainda que sua acusação seja sem razão, mas me empenhar em fazê-lo retornar à sua disposição anterior. Quanto a meus mestres, elogiá-los com ardor, como se deve lembrar de Domício e Atenodoto, a cultivar amor verdadeiro pelos filhos. De Severo, meu irmão, o amor à família, a verdade e a justiça. Graças a ele, conheci Trásia, Euvídio, Catão, Dião, Bruto. Concebi a ideia de uma constituição baseada na igualdade ante a lei, regida pela equidade e pela liberdade de expressão igual para todos, e de uma realeza que honra e respeita, acima de tudo, a liberdade de seus súditos. Com ele, também aprendi sobre a uniformidade e constante aplicação a serviço da filosofia, a beneficência e generosidade constante, o otimismo e a confiança na amizade dos amigos, nenhuma dissimulação
para com os que mereciam sua censura. O não requerer que seus amigos conjecturassem sobre o que queriam ou o que não queriam, pois estava claro. Com o máximo, assimilei o que é o domínio de si mesmo e o não deixar-se arrastar por nada. O bom humor em todas as circunstâncias e especialmente nas enfermidades. A moderação de caráter doce e, ao mesmo tempo, grave. A execução, sem teimar, das tarefas propostas. A confiança que todos tinham nele, porque suas palavras respondiam a seus pensamentos e em suas atuações procedidas sem má-fé. O não surpreender-se nem perturbar-se, em nenhum caso, precipitação ou lentidão, nem impotência, nem abatimento, nem riso a gargalhadas, seguidas de acessos de ira ou de receio. A benevolência, o perdão e a sinceridade. O dar a impressão de homem reto e inflexível, mais que retificado, que ninguém se sentisse menosprezado por ele, nem suspeitasse que se considerava superior a ele. Sua amabilidade, enfim. De meu pai, conheci a mansidão e a firmeza serena nas decisões profundamente examinadas. O não se vangloriar com as honras aparentes, o amor ao trabalho e a perseverança, o estar disposto a escutar aos que podiam contribuir de forma útil com a comunidade, o dar sem vacilo a cada um segundo seu mérito. A experiência para distinguir quando é necessário um esforço sem desmaios e quando é preciso relaxar. O saber, por fim, as relações amorosas com os adolescentes. A sociabilidade e o não consentir aos amigos que participassem sempre de suas refeições e que não o acompanhassem necessariamente em seus deslocamentos, mas antes, quem o tivesse deixado, momentaneamente, por alguma necessidade, o encontrasse sempre igual. O exame minucioso nas deliberações e na tenacidade, sem aludir à imaginação, satisfeito com as primeiras impressões. O zelo ao conservar os amigos, sem mostrar nunca desgosto nem louca paixão. A autossuficiência em tudo e a serenidade. A previsão de longe e a regulação prévia dos detalhes mais insignificantes sem cenas trágicas. A repressão das aclamações e de toda a adulação dirigida à sua pessoa. O velar constantemente pelas necessidades do império. A administração dos recursos públicos e a tolerância à crítica em qualquer uma dessas matérias. Nenhum temor supersticioso em relação aos deuses, nem disposição para captar o favor dos homens mediante agasalhos ou esmolas ao povo. Pelo contrário, sobriedade em tudo e firmeza. Ausência absoluta de gostos vulgares e de desejo inovador. O uso dos bens que contribuem para uma vida fácil e a fortuna, os usufruía em abundância, sem orgulho e, ao mesmo tempo, sem pretextos, de tal forma que os acolhia com naturalidade, quando os possuía, mas não sentia necessidade deles quando lhe faltavam. O fato de que ninguém o tivesse taxado de sofista, vulgar ou pedante, pelo contrário, era tido por homem maduro, completo, inacessível à adulação, capaz de estar à frente dos assuntos próprios e alheios. Além disso, o apreço pelos que filosofam de verdade, sem ofender aos demais nem se deixar, tampouco, ser enganado por eles. Mais ainda, seu trato afável e bom humor, mas não em excesso. O cuidado moderado do próprio corpo, não como quem ama a vida, nem com excessos, nem com negligência, mas de maneira que, graças ao seu cuidado pessoal, em contadíssimas ocasiões, teve necessidade de assistência médica, de fármacos e remédios. E, especialmente, sua complacência, isenta de inveja, aos que possuíam alguma faculdade, por exemplo, a facilidade de expressão, o conhecimento da história, das leis, dos costumes ou de qualquer outra matéria.
Seu afinco em ajudá-los para que cada um conseguisse as honras de acordo com sua peculiar excelência, procedendo em tudo segundo as tradições ancestrais, mas procurando não fazer ostentação nem sequer disso, de velar por essas tradições. Além disso, não era propício a movimentar-se nem a agitar-se facilmente, mas gostava de permanecer nos mesmos lugares e ocupações. E, imediatamente, depois das fortes dores de cabeça, rejuvenescido e em plenas faculdades, entregava-se às tarefas habituais. O não ter muitos segredos, mas muito poucos, excepcionalmente, e apenas sobre assuntos de Estado. Sua sagacidade e cautela na celebração de festas, na construção de obras públicas, nas designações e em outras coisas semelhantes, é próprio de uma pessoa que olha exclusivamente para o que deve ser feito, sem se preocupar com a aprovação popular em relação às obras realizadas. Nem banhos fora do tempo, nem amor à construção de casas, nem preocupação pelas comidas, nem pelas telas, nem pelas cores dos vestidos, nem pela boa aparência de seus servidores. A vestimenta que usava procedia de sua casa de campo em Lório, e a maioria de suas vestes das que tinha em Lanúvio. Como tratou o cobrador de impostos em Túsculo, que lhe fazia reclamações. E todo o seu caráter era assim. Não foi nem cruel, nem arrebatador, nem duro, de maneira que jamais se pudesse falar sobre ele, até o suor. Mas tudo havia sido calculado com exatidão, como se lhe sobrasse tempo, sem perturbação, sem desordem, com firmeza e harmonia. E caberia bem a ele o que se recorda de Sócrates, que era capaz de abster-se e desfrutar daqueles bens cuja privação debilita a maior parte, enquanto que seu desfrute lhe faz abandoná-los. Seu vigor físico e sua resistência e a sobriedade, em ambos os casos, são propriedades de um homem que tem uma alma equilibrada e invencível, como mostrou. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.